Bom dia, professora Flávia. Então, como solicitado, gravar a resolução, né, a apresentação da resolução da segunda questão da avaliação assíncrona da disciplina de Introdução à Modelagem Matemática do PGMC da UFJF. Bom, então, a ideia é apresentar, revisar, né, qual foi o problema proposto pela questão, fazer uma discussão, né, dos pontos de equilíbrio do problema, uma análise que eu fiz a partir da linearização, né, do sistema para verificar, né, o comportamento da resolução nas proximidades do ponto de equilíbrio, apresentar, né, a minha implementação na plataforma do Insight Maker e, por fim, né, fechar com algumas discussões, alguns resultados e comparações dessas análises aqui. Bom, então o problema ele é o modelo do predador presa, né, constituído por essas três equações, onde cada grandeza, né, x1 e x2, vai ser a população de presas adultas e jovens, respectivamente, e o y é a população de predadores. Essas equações aqui, né, estão modelando a taxa de crescimento ou decrescimento, né, da população de cada uma dessas variáveis, né? Então é uma derivada temporal, né, constituindo o sistema de equações diferenciais ordinárias. Então, assim, uma interpretação que eu fiz para cada um desses parâmetros, né, que vão modelar cada termo dessas equações, né, o N ele é um índice de natalidade das presas jovens, então ele é proporcional, né, aos pais, que seriam o tamanho da população de presas adultas, e o C seria o índice, né, de mortalidade dos predadores, ou, né, de migração, caso esse modelo ele esteja concentrado, né, em modelar essas três populações numa determinada região. Então, se um indivíduo ele sai dessa região, também poderia estar incluído dentro desse parâmetro C, né? Os outros dois parâmetros é o A1 e o A2, onde o A1 seria a taxa de mortalidade por outras causas, não necessariamente de predação, né, via esses encontros com os predadores, ou também de migração, né, dessas presas adultas, por isso que ele entra como um termo negativo aqui. E aqui também, né, no caso do A1, seria as mortes, né, de presas jovens por outras causas, né, e o A2 seria o índice de crescimento das presas jovens em presas adultas, né, o amadurecimento dessas presas jovens se tornando adultas, por isso que ela entra como um termo menos A2 vezes x2 aqui na equação que modela a quantidade, a tamanho da população de presas jovens, e ele entra como positivo aqui, né, porque essas presas elas estão migrando para esse tipo de população, que seriam as presas adultas. O índice B, ele é o índice de predação das presas adultas, né, ele é proporcional aos encontros com os predadores. Então, esse encontro foi modelado por essa multiplicação x1 vezes y, e esse índice de predação seria medindo, né, a proporção desses encontros, né, que vão refletir num decréscimo da população de presas adultas. E, consequentemente, né, análogo, na verdade, o índice D ele vai ser o índice de crescimento da população de predadores, também proporcional ao encontro com as presas adultas. Então, é bem análogo. O D e o B não necessariamente vão ter os mesmos valores, né? Então, por isso que esses encontros eles são modelados com parâmetros de proporção diferentes, né? B e D. Então, basicamente, cada termo, a interpretação seria essa, né, que eu fiz. E aí, no caso, eu fiz um estudo dos pontos de equilíbrio que vão ser utilizando, né, a ideia do x, y, x, né, x1, x2 e y no Klein. Então, igualando igual a zero. O x1, x2 e y igual a zero, ele vai ser um ponto de equilíbrio, né, uma vez que não tenha a população de nenhuma das espécies, né, então a tendência é se manter. Porém, né, o outro ponto de equilíbrio de interesse é igualando cada uma dessas equações aqui a zero e encontrando, né, qual seria o ponto de equilíbrio a partir dessas equações aqui. Então, essa terceira aqui, para qualquer y, né, a gente consegue ver que o parâmetro C dividido pelo D vai ser um ponto de equilíbrio
para o x1, que é a população de presas adultas. O x2, né, jogando esse valor de x1 nessa equação, a gente consegue ver que consegue obter, né, o parâmetro x2, né, fazendo essa multiplicação aqui, determinando, né, seria a mesma coisa que n sobre a1 mais a2 vezes o x1, né, e aqui só substituindo. E, consequentemente, jogando no final na primeira equação, a gente consegue explicitar, né, o valor do y para equilíbrio também. Então, em função de todos esses parâmetros, né, e aí o que eu fiz foi, só para ficar mais fácil, né, de testar e obter cada um desses parâmetros, eu criei uma rotina no MATLAB, onde eu determino cada um desses coeficientes, né, desses parâmetros, e aí calculo, né, qual que seria o x1 de equilíbrio, x2 de equilíbrio, para comparar, né, com a solução do Insight Maker, só para eu saber se ela está indo para um lugar certo. Então aqui eu consigo comparar, né, aqui no MATLAB. Então eu determinando esses parâmetros, eu rodar aqui, eu consigo saber qual que seria o ponto de equilíbrio, né, além do trivial, né, que seria esse conjunto de valores aqui. Isso eu vou comparar com alguns resultados do Insight Maker mais para frente. Bom, e aí o que eu fiz, né, para saber mais ou menos como que seria o comportamento, né, na região desse ponto de equilíbrio aqui, né, obtido através daquelas equações, como que seria o comportamento nas proximidades, né, uma vez que o sistema ele não é linear. Então, através da linearização, né, aplicando aquela matriz jacobiana e analisada no ponto de equilíbrio, né. Então eu joguei esses valores, né, dentro da matriz jacobiana para fazer aquelas análises e avaliar o comportamento da solução não linear, ainda que localmente, né, nas proximidades do ponto de equilíbrio, a partir da solução linear que vai ser obtida a partir dessa matriz. Então o que eu fiz foi basicamente aplicar, né, determinar os autovalores dessa matriz, né, quando alocados os valores, né, do ponto de equilíbrio aqui para determinar. Então o que eu fiz foi criar essa outra rotina bem mais simples aqui, onde eu só escrevi, né, o equacionamento para a matriz jacobiana, e aí eu usei essa função aqui do próprio MATLAB mesmo para determinar. O V seria uma matriz de autovetores vertical, matriz coluna, e o D, matriz do diagonal, onde cada uma dos valores é um autovalor, né? Então aqui, né, só trouxe ela para cá usando esses parâmetros aqui, aí consegue chegar nessa matriz de autovalores. E aí, né, aquela própria definição que tem no livro e no slide também, ó, onde fala que a matriz A, né, ou o sistema regido por essa equação, ele é dito hiperbólico se nenhum dos autovalores associados possui parte real igual a zero, né, para avaliar o comportamento localmente. Então aqui, como os valores da parte real todos não deram, né, igual a zero, eu consigo ter pelo menos uma noção, né, do comportamento local na solução ao redor do ponto de equilíbrio. Então aqui os autovetores, né, da matriz. E aí o que eu fiz foi só usar aquela estratégia, né, com a matriz coluna dos autovetores, saber qual que seria a princípio, né, a cara da matriz do sistema canônico associado. Então eu usei aquela própria rotina do MATLAB que eu comentei para aplicar essa fórmula aqui, que seria essa equação aqui, o inverso no caso lá eu usei V, né, a matriz de autovetores, coluna, a própria matriz vezes o V, né, para achar essa matriz B, né, se eu rodar ela aqui, ela dá esses mesmos valores, e aí eu consigo ver que aqui está tudo zerado, né, ele só tem uma parte real aqui, e aqui autovalores com parte real e imaginário, uma parte complexa. Então aqui, com a interpretação, dá para ter uma noção de que a direção x1 ela é estável, né, e o plano x2y, né, quando o x for igual ao x1 de equilíbrio, que ele é obtido previamente, né, através dessa outra rotina aqui, e vai apresentar uma solução, um comportamento espiral sumidouro,
É algo parecido, né, com eu fiz um esboço, algo parecido com isso. Só que isso, aqui está mais geral, mas seria só na proximidade, né, do ponto de equilíbrio. Não seria um comportamento geral. E uma outra observação também, que essa solução B seria para esse outro sistema, né? Teria que, o comportamento exato teria que fazer essa multiplicação, né, do T pela solução obtida. Só que eu queria só saber, né, como que seria o comportamento do ponto de equilíbrio. Então, tendo uma noção que vai ser uma espiral, né, então a solução, ela, a partir do ponto inicial, ela tenderia para esse ponto de equilíbrio. Eu não desenvolvi mais, eu fui para o Insight Maker para saber, né, se essa solução ela está tendendo para esse ponto de equilíbrio, né, determinado dessa análise, e se esse ponto seria de fato esse daqui, né, que foi calculado aqui, para saber se está certo. Então aí eu parti para o Insight Maker, onde a implementação das derivadas eu fiz ela através do estoque fluxo, né? Então a derivada de uma determinada variável, ela seria o fluxo entrando no estoque, né, que seria a própria variável, menos o somatório do fluxo saindo da variável. Então os estoques eles vão ser x1, x2 e y, né, e os fluxos eles vão ser modelados pelas próprias equações, né, do sistema. Então vão ser cada um desses termos aqui. Então no Insight Maker eu fiz os estoques, né, cada uma das variáveis, e aqui os fluxos, né, que vão ser determinados por essas setas, né, que vão estar modelando cada um desses termos aqui. Então vou mostrar no próprio Insight Maker. Então esse daqui é o modelo que eu implementei no modelo de predador presa aqui no Insight Maker. E aqui eu deixei os parâmetros aqui só para ficar mais fácil de controlar. Então aqui bom, aqui eu tenho as variáveis, né, os parâmetros na verdade, onde eu consigo colocar, regular por aqui, e eu tenho as equações, né, esses parâmetros aqui, eles foram modelados aqui dentro das setas que modelam o fluxo de entrada ou saída. Então aqui, por exemplo, a natalidade, né, da população de presas jovens, ela entra como positivo, então n vezes x1, análogo a esse termo, e a mortalidade, né, ou o crescimento das presas jovens em presas adultas, né, elas vão ser modeladas por essa soma aqui, né, que vai entrar como negativo, seguindo esse outro termo aqui. Aqui nas presas adultas, então a entrada dela vem do crescimento, né, das presas jovens, né, esse termo positivo, e a mortalidade, né, ou migração ou taxa, né, de predação das presas adultas pelos predadores vai entrar como termos negativos aqui, né, migração ou morte de outras causas aqui por esse termo, e devido a encontros com predadores por esse outro termo. Os predadores eles têm a taxa de natalidade deles proporcional aos encontros, né, e a população também, e a mortalidade ou migração deles, né, modelados por essa constante C multiplicado pela própria população, né, aqui no caso por esse termo. Bom, então basicamente é isso. Os parâmetros eu fui setando aqui e regulando à medida que eu achava que fazia mais sentido. Determinei uma população inicial, um conjunto inicial, né? E aí as fórmulas só foram essas que eu acabei comentando, e o algoritmo de análise eu troquei por esse Runge-Kutta de quarto. Antes estava com o Euler, aí eu troquei por esse de Runge-Kutta, por ser mais preciso. Bom, aí esse daqui é um print do resultado, mas eu consigo rodar ele aqui. Então ele tem esse comportamento onde ele começa, né, nas populações iniciais, ele faz essas oscilações e ele tende para um equilíbrio, né? Aí esse equilíbrio ele é o que eu queria comparar com os meus resultados aqui do próprio MATLAB,
né? Então eu tenho esses pontos aqui. Então o ponto de equilíbrio setado pelo MATLAB tem esses valores, e os observados aqui, né, no Insight Maker, então eles estão batendo com o próprio, com os valores, né, obtidos naquela análise prévia do MATLAB. Eles, aqui no caso, eles vão oscilando, tendendo para esses valores. Não dá exato, né, porque acho que não teve avanços no tempo suficiente. Depende, se colocar um tempo final para simulação, ele tenderia para esses valores exatos, mas ele está realmente tendendo para esse ponto de equilíbrio aqui, no caso, como cada uma das funções em função do tempo. E aqui dá para ter uma noção também daquele comportamento, né, previsto, que é um comportamento elíptico, é um espiral, na verdade é um espiral sumidouro, né? Então as soluções, elas tendem para esse ponto de equilíbrio, né, que foi previsto naquela análise do MATLAB, né? Aqui o y em função o y no plano, né, yx2, e aqui um outro plano de fase também do x2 e y1, x2 e x1, né? Basicamente seria isso, né, os dois resultados, né, que eu coloquei aqui na apresentação. E uma outra coisa que eu fiz foi fazer alguns testes, trocando, né, os valores aqui desses parâmetros no MATLAB, para saber se essa solução ela tenderia para outros pontos de equilíbrio, para ver se realmente isso daqui está fazendo sentido. Então eu fiz alguns testes, né, por exemplo, trocando aqui algumas populações, né, independente da população inicial, ela vai tender para esses valores, né? Vou trocar aqui, né, eles vão sempre tender para esses valores de 10, 8 e 4.62, que são os valores do próprio MATLAB. Aqui, se aumentar, na verdade, a simulação, né, o tempo de simulação, eles vão dar resultados mais acurados, né? 10, 8, deixa eu colocar aqui o MATLAB, 8.095 e 4.4663, realmente bem, né, o tempo de simulação aumentado, ele tende a valores mais exatos, como previsto no MATLAB. Isso independente da população inicial, né? E aí, trocando os parâmetros também, né, determinando alguns parâmetros aqui sem muito critério, né, e trocando no MATLAB esses valores também, né, se rodar, né, o ponto de equilíbrio vai ser retornado como esse valor, né, e para comparar aqui também, né, ele teria que tender para esses mesmos valores, né, o x1 5.1177, o x2 2. Esse aqui foi o y, né, o x2 3.90735, bem próximo, e o y 2.6894. Então realmente ele vai tendendo para esses pontos de equilíbrio, tendo esse comportamento de espiral, né, nas proximidades, né, do ponto de equilíbrio, tendendo esse comportamento. Bom, basicamente foi isso, a implementação, né, e as análises, algumas comparações com aquelas análises iniciais, né, dos pontos de equilíbrio, com os resultados do Insight Maker, para ver se todos iam tender para essa mesma solução e como que seria o comportamento. Fico à disposição, né, para quaisquer esclarecimentos,
e agradeço pelo curso e pela oportunidade. Obrigado.